Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aelton aqui com vocês, né? Mais uma aula aí de estatística experimental. É só para fazer a atividade que eu passei aí no final. Então a primeira atividade é da biomassa de bezerros, né? Uma atividade aí de blocos casualizado. Então nós temos nessa atividade duas questões. Nós temos os blocos e nós temos as raças de bezerros. Observamos de cara que não existe repetição dentro do bloco, né, entre as raças. Então não dá para testar a interação, né? Que é o que a gente já viu lá na nova fatorial, tá bom? Se tivesse repetições dentro dos blocos, para dentro das raças, a gente conseguiria testar a interação blocos e raças. Então é uma ANOVA aí bem tranquila, né? Dois fatores sem interação. Nós temos como hipóteses nulas, né, de que não há diferenças entre as médias dentro dos blocos, entre os blocos, nos blocos, né, dos blocos, não nos, dos blocos, e a hipótese alternativa para essa hipótese aqui é de que há diferenças. Tá bom? Eu não vou ficar escrevendo tudo aqui para vocês já devem saber aí. Já para raças, do mesmo jeito a gente tem o H0, aqui tem um erro, né? Aqui é a H0, tá bom? Então, e aqui é HA. E H0 aqui é que não há também diferenças nas médias entre, né? Aqui é um entre as raças. E HA é que há diferença, né? É o não H0, tá ok? Então é que há diferenças nas médias entre as raças. Beleza? Então vamos lá. Nós estamos testando aí duas hipóteses bem tranquilas de testar. Depois disso, normalmente a gente faz, se der significativo, a gente deveria fazer um Tukey, né? Então vamos começar aí a questão, vamos para o Excel, vamos dar uma olhada no Excel, tá? Porque é melhor pelo Excel. Vocês estão vendo aí a minha gravação, tá? Eu gosto de fazer pelo Excel. Então tá aqui os dados. Mas como assim, Aelton? Você passou uma planilha nesse estilo e você mudou a planilha? Sim, eu transformei, né, as linhas, isso aqui tudo em raça, né, e coloquei a biomassa numa coluna só. Eu gosto de fazer desse jeito, eu prefiro fazer desse jeito, tá bom? Vou selecionar aqui, vou inserir uma tabela dinâmica, tá? Inserir a tabela dinâmica aqui, então eu tenho piquete na linha, raça na linha, tá? E a biomassa aqui nos valores. O que eu quero aqui é a configuração, eu quero a média, beleza? Então eu tenho a média, e o bom disso, do jeito que o Excel faz, é que ele te dá a média, né? Aí para cada um, e você consegue ainda, deixa eu ver aqui no design, você consegue mostrar, né? Fazer isso por linhas. Cadê? Mostrar em formato de tabela. Então, pronto, nós temos aí, né? Cada uma das questões. Então, temos aqui, né? A média de biomassa, a média da biomassa de A, tá bom? E assim sucessivamente. O que a gente não tem aqui ainda? A gente tem a média geral aqui, então a gente tem a média de cada bloco, mas a gente não tem a média das raças. Se a gente passar para a coluna, fica um pouquinho melhor, tá? Então agora eu tenho exatamente do jeito que eu quero. Eu tenho a média de cada um deles, né? E a média geral aqui, a média, aquela tabela que a gente precisa, tá bom? Então eu tenho a média aqui, tá? De cada um dos tratamentos, né? De cada uma das raças, a média de cada um dos blocos, né? Dos piquetes e a média geral. O que a gente precisa fazer aqui? Eu vou copiar essa tabela para que a gente tenha aí, tá? Tenha uma facilidade de trabalhar. Uma vez que se eu clicar, né? Se eu clicar aí eu consigo ver uma fórmula gigante e isso não é legal, tá bom? Então vamos copiar isso aqui. Copiei isso aqui. Vou colar aqui como se fosse números, tá bom? Vou colar aí como se fosse números e vou remover isso aqui para a gente ficar só com ela, tá? Então tá aí, vou retirar isso aqui também para poder ficar bonitinho.
Ah, Elton, você tem toque? Tenho um pouquinho de toque, por isso que eu gosto de fazer as coisas mais arrumadinhas. Então vamos lá. Vamos calcular a soma dos quadrados totais? Soma dos quadrados totais, né? Soma dos quadrados. Eu vou colocar a soma dos quadrados SQT como sigla, tá bom? O que ela é igual? E aí eu vou criar já uma tabela, tá? Eu vou criar uma tabela aqui que eu vou chamar de SQT para vocês terem aí, né, ela representada. O que ela é igual? Ela é igual a esse cara menos esse cara, que é a geral, elevado ao quadrado, né? Então eu vou fazer aí para cada um deles. Você vai ver que eu estou fazendo devagarzinho, tá? Então tá aí, ó. Eu preciso só puxar até aqui e puxar até a letra E. Então 3, A, B, C, D e E. Então temos aí a soma dos quadrados totais. Opa, deu errado. Por que deu errado? Porque eu não travei a E7 aqui, eu não fixei ela. Então eu vou fixar ela, vou dar um Enter e aí eu refaço, né? Aqui, ó. Então tá aí a soma dos quadrados totais. E aí a minha célula aqui, que é o que eu quero mesmo, é igual à soma disso aqui tudo, né? Então a soma disso aqui tudo, aqui a gente faz ao vivo, tá? Então a soma disso aqui, 3.186,4. Vamos ver se está certo? 3.186,4. Tá certa? Vamos ver só por aqui, ó. Só isso aqui, para a gente ver, né? Ó, vocês veem que eu trabalho no R também, tá? Até porque eu gosto, tá? De ver aí o total. Deixa eu ver o que é o total. O total seria 3.231, né? Deixa eu ver se é isso, mais 749,2, mais 114,1. Deixa eu ver se eu estou certo, se eu conseguir calcular. 3.186,4. Quanto que deu lá? 3.186,4. Nós estamos certos, então a soma do quadrado total está correta. Vamos fazer a soma do quadrado dos blocos, tá bom? Então dos piquetes, eu vou chamar de blocos aqui, tá? Soma dos quadrados dos blocos. O que é a soma dos quadrados dos blocos? Bem simples, pessoal. É isso menos a média total. Então, é igual a esse menos esse cara aqui. Só que esse cara aqui é fixo, né, pessoal? Então, Enter. Olha aí, nós temos aí, né? E é claro, né, pessoal? O que a gente esqueceu aqui? De elevar ao quadrado, né? Elevado ao quadrado. Então, tá aí elevado ao quadrado. Se a gente puxar aí 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem até o 163. Olha só, pessoal. Cada uma desses valores aqui representa 3 valores. Então, seria esse valor, né, vezes 3. Então, vezes 3. Então, a gente tem aí vezes 3, faz aí para todo mundo, e aí aqui a gente tem a soma dos quadrados dos blocos, que é igual à soma, né, dessa galerinha aqui, ó. Bem fácil, tá aí, 23, 23, 06. Vamos conferir lá no R, tá? Para os piquetes, 23, 23, 1, ela arredonda ali, né? Trabalhando com arredondamento. Então, nós estamos corretos. Nós já temos a soma dos quadrados dos blocos. Poxa, professor, mas está tão fácil? Pessoal, não é difícil, tá? Eu gosto de dizer que a ANUVA ela é trabalhosa, ela é chata de fazer, né? Ela não é difícil, porque ela só trabalha com a média, né? Ela trabalha só com variância. E aí, agora a gente tem a soma dos quadrados. Vamos colocar isso aqui tudo na fonte 18, né, para ficar bonitinho, para todo mundo enxergar. E aí nós temos agora, né, eu vou colocar aqui de uma cor azul verdinho, aqui a soma dos quadrados totais em azulzinho para vocês. E vamos fazer aqui agora a soma dos quadrados, né, das raças. Então, que é a fonte de variação que a gente tem. O que é a das raças? De novo, é isso menos isso elevado ao quadrado. Então é igual a esse menos esse cara aqui, né? Lembrando que esse cara aí é fixo, né? Então a gente coloca e aperta F4 no seu teclado que ele fixa aquela célula ou coloca os cifrões aí, tá bom? Para quem já não sabe. Então fiz aí, e aí eu puxo para o lado porque eu pego dos 3, do holandês e do Gerseys também. Mas olha só, quantas valores isso aqui representa? Por exemplo, representa 5, né? Então nós vamos pegar esse valor de cima aqui e multiplicar aí por 5, tá bom?
Então você tem aí a das raças. E aí aqui a gente vai calcular a soma dos quadrados total, da soma dos quadrados das raças, que é igual à soma disso aqui. Fechou? Então nós temos aí 749,2, conferimos lá no R, 749,2, tá aqui o nosso valor, bonitinho também. Então nós já temos a das raças, a dos blocos. O que que falta, jovem? O que que falta? Bem, professor, eu tô vendo que está faltando a dos resíduos. Muito bem. Então, a soma dos quadrados dos resíduos, nós podemos fazer direto, né? Resíduos. Vamos lá, vamos fazer. O que é a dos resíduos? É a total, é igual a total, menos a dos blocos, menos a das raças. Então nós temos aí 114,13, conferindo no R, 114,13, está perfeita a nossa atividade. Então pronto, temos a soma dos quadrados dos resíduos. Poxa, professor, mas está tão fácil. É porque a gente sabe o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo as coisas bonitinho. Vamos olhar os graus de liberdade para cada um, né? Olha aqui, quantos indivíduos a gente tem? Bem, professor, 3 vezes 5 é 15. 15 menos 1, então nós temos 14 graus de liberdade. Quantos blocos a gente tem? Não, a gente tem 5 blocos. Então, entre os blocos, a variação é de 4. E entre as raças? Quantas raças a gente tem? Bem, professor, a gente tem 3 raças. Então, a gente tem 2, né, graus de liberdade, porque a gente sempre perde uma. E a dos resíduos, eu vou fazer aquela fórmula toda? Vou não, pessoal. Eu vou pegar aqui o total, menos esse, que eu vou achar dos resíduos. Então, 14 menos 4, 10 menos 2, 8. Então, 8 graus de liberdade para resíduos. E agora eu consigo calcular, né, a soma dos quadrados médios. E aí vai ser, né, a soma dos quadrados médios é igual a esse cara dividido pelos graus de liberdade. Tá aí, né, exatamente o que a gente precisa, tá bom? Vou colocar aqui com duas casas decimais, tá? Para ficar bonitinho pra gente. Então é a soma dos quadrados médios aí no nosso caso total. Vou colocar aqui de verdinho para ficar arrumadinho, aqui de amarelo, para ninguém ter dúvida, né? Quem está assistindo aí agora não ficar com dúvida. O que nos interessa mesmo, pessoal, essa aqui não me interessa não, essa aqui eu nem precisava calcular. Quem me interessa é essa aqui, a de baixo e a outra, né? Então nós vamos ter essa aqui dividido por isso, né? Eu vou puxar aqui direto e aí eu já acho. Não gostei de puxar direto porque ficou feio, ficou uma coisa, né? Já mudou a minha cor e eu não quero que mude a minha cor não. Então vamos lá, essa aqui dividido por essa. Então pronto, nós temos aí todas as somas dos quadrados médios. E aí agora a gente pode calcular a estatística F. Para quem que a gente precisa calcular a estatística F? Para os blocos, né? Então nós vamos calcular o F aqui, vou puxar até aqui para ficar maior. Então vamos procurar aqui o F e o F daqui, porque a gente quer saber se existe diferença entre os blocos, né, nas médias dos blocos e das raças. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que essa aqui dividida pelos resíduos. Então você tem um F de 40,70 e essa aqui é isso dividido por isso. Vamos ver se dá certo. 26,25, 40,70. Conferindo lá no R, 40,70 arredondado, 26,26. Vamos olhar para cá? Olha aí, tudo certinho, arredondado. Lá no R ele arredonda, né? Então nós temos aí os valores corretos. E agora, José? Preste bem atenção, tá? Eu vou copiar isso aqui, né? Isso aqui lá para o nosso quadro, para a nossa área de quadro branco, para a gente poder, né, pensar junto. Olha aí, eu vou copiar todo esse quadro, né? Janela Shift S, para quem não sabe aí fazer, tá bom? Então copiei esse quadro aí, que é o quadro da ANOVA, bem bagunçado, né? Claro que eu consigo fazer isso aí de forma mais organizada. Vamos colar ele aqui. Então tá aí o nosso quadro de ANOVA. Professor, e agora o que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá olhar para o seu F tabelado. Vamos olhar para o F tabelado.
Quais os Fs tabelados que a gente precisa buscar? Nós temos um de 4 para 8 graus de liberdade, então o F para 4,8, e nós precisamos buscar também o F de 2,8, que é o desse cara aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z, que é esse cara aqui, tá bom? Então nós temos esse e temos esse. Então vamos lá buscar o tabelado. Aqui nós temos os calculados, tá bom? Então nós já sabemos que é significativo, o F está muito alto, tá? Para quem já tem uma noção aí da nossa tabelinha, né, do F, você já vê que isso aí é uma tabela muito, né, um valor muito alto. Então abrimos aí a tabela de F. A primeira que a gente quer é de 4 para 8. 4 para 8 ele está aqui, ó. Vou marcar aqui 3,84. Então nós temos aí o valor de 4 para 8 de 3,84. 3,84. E de 2 para 8, né, ele deve ser aí um pouquinho maior, se eu não me engano. De 2 para 8, nós temos aí 4,46. Então, 4,46. Qual é a conclusão que a gente tem? Olha para esse cara aqui e compara com esse cara aqui. Opa, desculpa. Com esse cara aqui, né? E compara esse cara aqui com esse cara aqui. Qual é a conclusão que você chega? Bem, professor, o meu calculado é maior do que o tabelado. Então, quando F calculado é maior do que o F tabelado, nós rejeita-se H0. Então nós temos aí que existe diferença entre os blocos e existe diferença entre as raças. Nesse caso, como houve diferença entre os blocos, realmente um delineamento em blocos casualizados, beleza. Quando não tem diferença entre os blocos, provavelmente se você tivesse usado um inteiramente casualizado, não em blocos casualizados, teria um resultado melhor. Então você tem aí o resultado, rejeita-se H0 para os dois casos. Professor, o que eu tenho que fazer agora? Agora você deveria fazer um Tukey, tá bom? Então, se você está aí em casa, tenta fazer um Tukey. Tá? Tenta fazer um Tukey olhando para as médias das raças e as médias dos blocos. É da mesma forma que você faz como se fosse para um fator. Você ignora aí as raças e olha só para as médias dos blocos. Compara cada uma das médias dos blocos. E das raças, você faz da mesma forma. Lembra, o grau de liberdade do resíduo está aqui, tá bom? Então, vamos dar continuidade, tá bom? Vamos aqui continuar o nosso trabalho agora com uma outra questão que eu tinha colocado lá, tá? Então eu vou pausar o vídeo para que a gente possa, né, dar início aí à segunda questão, né? Eu vou colocar vídeo por questão, que é melhor para quem está estudando.